Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esta é uma sessão especial da disciplina Planejamento, Orçamento e Controle Social na Gestão Pública, que ela é oferecida no âmbito do Departamento de Contabilidade Atuária da FEA-USP, e é uma iniciativa do grupo que eu coordeno, que é o Centro de Estudos em Contabilidade e Governo, que a gente chama de maneira muito carinhosa Contigov. O Luciano ele vai colocar as informações sobre o Contigov no chat, então se vocês depois façam uma visita, né, à nossa página, e também tem o e-mail para que vocês possam também comunicar conosco, né? A gente sempre traz temas variados para discussão, temas que a gente sabe que são muito relevantes, não somente para quem está na academia, né, quem atua diretamente na academia, mas também para profissionais não acadêmicos, porque nós do Contigov, a gente preza muito essa relação entre acadêmicos e não acadêmicos. E foi pensando, então, nessa possibilidade de diálogo que nós convidamos o Renato para fazer essa interação conosco hoje, né? Porque o que acontece, a gente tem discutido muito, inclusive durante o congresso que eu participei do CIGAR esta semana, como que nós podemos melhorar a utilidade, a usabilidade das informações que são oriundas da contabilidade. Para nós, que somos da área de contabilidade, às vezes a gente faz uma parte do trabalho, que é obter os dados, e não faz a parte seguinte, que é, né, fazer com que esse dado chegue até quem tenha interesse em utilizá-lo para diferentes propósitos, né? E foi neste contexto também que surgiu essa disciplina. Então, é uma disciplina da graduação que nós temos a presença de alunos de diferentes áreas, e essa interação entre eles na produção de soluções e tecnologias para o controle social é muito rica, porque eles trazem conhecimentos diferentes, de diferentes áreas, e o que a gente tem normalmente no final da disciplina são trabalhos bastante interessantes, né? Bom, e também, não só nós, né, que somos da contabilidade, a academia, que sempre precisa de dados para poder fazer pesquisa, mas tem muitos outros, de outras profissões, também interessados, né, nesses dados. Bom, então, com essa fala inicial, né, eu gostaria de agradecer o Renato pelo convite para tratar do tema, transparência para o controle social, a experiência da União a partir do SICONF. O Renato, ele é graduado em Ciências Contábeis pela UNB, especialista em Finanças Públicas pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, auditor federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, onde atualmente exerce o cargo de coordenador de normas de contabilidade aplicadas à Federação da Subsecretaria de Contabilidade Pública. O Renato também trabalha conosco como membro do grupo assessor das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, que é vinculado ao Conselho Federal de Contabilidade. E tem uma experiência muito grande, né? Acompanhou o histórico, né, Renato, da própria construção aí do SICONF. Então, nós temos um grande especialista em SICONF e muito preocupado com a questão da transparência e com o controle social. É um privilégio ter você aqui conosco e agradeço imensamente por ter se disponibilizado e na verdade, está aqui com tanto entusiasmo para poder fazer esse diálogo, né? Nós combinamos, o Renato ele vai fazer uma apresentação de 30 minutos para aquecer, né? Então, vocês, durante a apresentação do Renato, façam as perguntas, vocês podem fazer as perguntas pelo chat,
escrever as perguntas, eu posso ler as perguntas, né, em seguida. Ou se vocês quiserem fazer diretamente, né, só indiquem pelo chat que vocês querem fazer a pergunta. E aí eu vou chamá-los, né, vou coordenar aqui a sessão, tá bom? Então são duas possibilidades. Ou vocês escrevam as perguntas no chat, ou então vocês só indiquem que querem fazer uma pergunta que eu chamarei, tá? Eu só peço que vocês, por gentileza, informem a qual instituição estão vinculados. Bom, Renato, a palavra está com você. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, ainda que com essa distância, né, virtual, mas é muito bom. É muito bom a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência no âmbito do Tesouro Nacional, da União, que muitas vezes parece ser algo muito longe, né, muito distante da nossa realidade. E o que eu proponho trazer aqui hoje para que a gente possa refletir, para que a gente possa discutir, exatamente alguns pontos que a gente vem observando e que provavelmente muitos de vocês já devem ter se deparado, né? Seja no dia a dia, seja realizando aí alguma pesquisa, né? Eu não sei se tem algum colega aqui de alguma prefeitura, né? O contador que seja ali de fato responsável pela contabilidade de algum ente, mas provavelmente todos aqui já passaram por alguma situação na qual eu vou comentar aqui com vocês, eu vou trazer para que a gente possa refletir. Então, como a Patrícia falou, a ideia é trazer uma apresentação bem breve, mas para que a gente possa contextualizar, alinhar com todos vocês. Provavelmente alguns já têm um conhecimento um pouquinho mais avançado em algum assunto, outros nem tanto. Então, a ideia é alinhar e depois a gente poder partir para discussão, para reflexão em conjunto, tá? Você quer falar alguma coisa, Patrícia? Eu já posso tocar? Não, Renato, fica à vontade, pode. Tá. A sala é sua, a sala de reunião é sua. Obrigado. Eu vou compartilhar então aqui, pessoal, a tela. Já vou pedindo desculpa por conta dos motoqueiros que passam aqui perto do prédio. Não tem como controlar, tá tudo fechado, mas não tem muito para onde fugir. Bom, então, como a Patrícia comentou na fala inicial dela, a ideia é que a gente possa falar um pouco sobre transparência para o controle social, né? Então, trazer um pouco a nossa experiência no âmbito da Secretaria de Tesouro Nacional a partir do SICONF, né, eu particularmente trabalhei desde o início da sua construção, né? Então, a gente tem assim uma certa experiência no sentido de estar relacionado com as informações que a gente recebe e de que forma essas informações elas impactam não só na transparência, mas também no próprio controle social. Tá? Então, a ideia é que a gente possa passar aqui com vocês por esses três pontos, tá? Não como eu falei, uma apresentação bem rápida. Fazer uma breve contextualização, depois a gente vai falar um pouco sobre a transparência e a informação de qualidade, e por último vou trazer um pouco dessa nossa experiência tentando promover a transparência e também o exercício do controle social, tá? Então, já iniciando, eu queria trazer algumas perguntas que, por vezes, a gente tende a achar que são perguntas simples, mas que, volta e meia, a gente não consegue, de fato, definir ou respondê-las, né? Então, o que é o controle social, né? Será que esse controle social, que muito tem sido falado e comentado e até mesmo buscado por várias entidades, será que ele tem sido de fato efetivo? Será que ele, em alguma forma, contrapõe aos demais controles que já são
executados, que são realizados pelas entidades, como o controle interno, como o controle externo, que digamos que seriam os controles mais tradicionais, por que que ao longo do tempo tem se dado muito foco nessa prática, né, nesse exercício, no exercício do controle social? Será que ele tem se mostrado um pouco mais efetivo do que aqueles controles que, muito embora a gente tenha observado uma certa evolução na abordagem deles, mas que por muito tempo se limitaram apenas a um controle mais de conformidade, de legalidade? Será que o controle social ele demanda conhecimento? Ou seja, para que você possa exercer esse controle social, né? Você precisa ter um conhecimento prévio sobre aquele assunto. Da mesma forma, a gente pode fazer esses questionamentos relacionados com a transparência, né? O que é a transparência? Será que a transparência é simplesmente o fato de divulgar dados? Se eu divulgar um dado, eu estou sendo transparente? Por que que ao longo do tempo tem se dado também tanto foco à transparência? Será que o próprio controle social tem exercido essa pressão, digamos assim, para que as entidades passem a ser mais transparentes em suas ações? E ser transparente demanda conhecimento? Então, o que que eu tentei trazer aqui para a gente iniciar já essa reflexão, né? Tanto o controle social quanto a própria transparência, elas são, digamos que não são antagônicas, né? Elas são questões bem que guardam uma certa similaridade, né, entre si e tem uma certa interdependência. Então, para que você possa de fato exercer aquele controle social que é o que a maioria das pessoas e das entidades, por exemplo, as próprias organizações não governamentais têm praticado, têm buscado, você precisa, no outro lado, ter uma transparência, você precisa ter informação, né? E a base disso tudo não é só ter informação, mas você ter informação de qualidade. De nada adianta você ter informações publicadas, divulgadas, sendo que você não tem, digamos que um resultado efetivo da utilização dessa informação. E como que a gente, no Tesouro Nacional, tentou buscar essa lógica, né? Ou seja, de que forma a gente poderia aumentar, contribuir para a melhoria da qualidade da informação e, consequentemente, promover maior transparência e também o controle social. Então, a gente pensou o seguinte, olha, a base de tudo é ter informação. A gente tem que começar com a informação. Então, a gente precisa ter um sistema que receba essas informações. Então, foi nesse sentido que a gente construiu, né, o SICONF. O SICONF é o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. Ele é um sistema não de execução contábil, orçamentária ou financeira. Ou seja, ele não veio para substituir nenhum CIAFIC, né? CIAFIC seriam aqueles sistemas que os entes da federação utilizam para executar, né, contabilmente, para fazer os lançamentos contábeis, para fazer todos os lançamentos orçamentários, o controle orçamentário, enfim. Ele não é um sistema de execução, mas sim uma ferramenta de recebimento de dados. Então, essa ferramenta foi construída sobre uma plataforma web, então é um site, www.siconf.tesouro.gov.br. Qualquer pessoa pode acessar, né, a área pública dessa plataforma, desse sistema, e recebemos todas as informações definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Ou seja, então nós recebemos o relatório resumido da execução orçamentária, o REL, o relatório da gestão fiscal, que também é o RGF, e as próprias contas anuais, que a gente utiliza para poder fazer a consolidação das contas públicas. Além disso, ele é utilizado por todos os entes da federação, né? Tanto poderes quanto o próprio ente, né, como um todo, quanto poderes e os órgãos. Então, nós recebemos aí o universo das informações dos 5.568 municípios, do Distrito Federal, dos 26 estados e também da própria União. Tá? Então, nós temos uma gama de
de informações muito grande no Siconf. E eu vou mostrar para vocês de que forma, um pouquinho mais tarde, de que forma a gente tem trabalhado para que essas informações cheguem aos diversos usuários, né? Sejam eles da própria academia, sejam eles os próprios instituições de controle, né? Os tribunais de contas, ou a própria sociedade, tá? Então, quando a gente pensou em construir o Siconf, a gente construiu sobre essa, digamos que essa pirâmide de objetivos, né? Então, o primeiro ponto o Siconf deveria ser uma ferramenta de recebimento de informações. Ponto. Só que de nada adiantaria ele ser apenas mais um sistema de informação, de recebimento dessas informações, e não agregar nada, né? Nem a forma de obter e nem a forma de divulgar esses dados. Provavelmente alguns de vocês devem ter tido acesso ao antigo SISTEN, né? O SISTEN era um sistema da Caixa Econômica Federal que durante muito tempo cumpriu com o seu objetivo, né, de receber essas informações das contas anuais para que o Tesouro Nacional, por meio, né, do dispositivo da própria Lei de Responsabilidade Fiscal, pudesse fazer a consolidação das contas públicas. Mas, ao longo do tempo, nós percebemos que precisávamos de um sistema que fosse possível, né, passível de ser adaptável, principalmente ao processo de convergência às normas internacionais, e também que fornecesse uma forma mais fácil de consumo desses dados. O antigo SISTEN, ele divulgava essas informações em PDF. Então, vocês acredito mais do que ninguém sabe que para utilizar um PDF, né, para poder fazer uma pesquisa, extrair dados, é algo assim, é um trabalho hercúleo e que você perde muito tempo na elaboração, na extração dessas informações, ao invés de fato, despender um tempo na análise dessas informações, né? Então, a ideia é que ele pudesse também melhorar a forma de obtenção desses dados dos entes da federação e da divulgação desses dados a todos os tipos de usuário. E, por fim, digamos que o principal objetivo, o objetivo maior do Siconf é promover a melhoria da qualidade da informação no setor público, né? Então, a gente considera que esses dois primeiros objetivos, né, foram atingidos. Hoje, o Siconf entrou no ar em 2014, março de 2014, em abril, perdão, de 2014, e desde então a gente vem fazendo algumas evoluções no sistema para que ele pudesse, de fato, atender a essas demandas que vão surgindo ao longo do tempo, né? E agora a gente está nessa fase da melhoria da qualidade da informação. E como eu falei, nós recebemos os dados, os relatórios contábeis e fiscais que são definidos na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. E esses dados, esses relatórios, por própria natureza, são relatórios mais agregados, ou seja, você já tem ali uma rubrica de receita corrente líquida, por exemplo, você já tem ali uma rubrica de uma despesa que foi executada ou de um imposto que foi arrecadado. Então, você já tem ali, querendo ou não, aquela informação de uma forma mais agregada. E a gente percebeu ao longo do tempo que, para que a gente pudesse contribuir com esse processo, né, de aprimoramento da qualidade da informação no setor público, seria necessário que a gente passasse a receber dados mais detalhados e, principalmente, com a maior periodicidade, né? Então, foi nesse sentido que a gente começou a trabalhar no que a gente chama de matriz de saldos contábeis. A matriz de saldos contábeis, ela é uma estrutura padronizada, né, e aí talvez um dos principais pontos dela é que ela deve ser extraída diretamente do sistema contábil do ente, né? E o que eu quero dizer com isso? Até então, nós trabalhávamos com os dados apenas declaratórios. Então, o ente enviava aquele relatório de execução, o relatório resumido da execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal,
ou a própria declaração das contas anuais de forma declaratória. A gente não tinha como saber como que aquela rubrica foi gerada no sistema, como que aquilo ali foi refletido de fato na própria execução contábil e orçamentária do ente, né, no próprio sistema dele. Então, a partir do momento que a gente tem uma estrutura que ela é padronizada, e ela é padronizada justamente por quê? Porque ela começa a trabalhar com a base de toda a contabilidade do setor público, que é o plano de contas. E esse plano de contas, ele é o PCASP, né? O plano de contas aplicado ao setor público. Então, a ideia é que a partir do momento que a gente comece a receber essas informações mais detalhadas, numa periodicidade mensal, ou seja, a gente começa a reduzir a periodicidade de recebimento dessas informações, uma informação muito mais detalhada, padronizada, a gente começa a ter um ganho, porque a gente começa a poder aplicar o que a gente chama de mapeamentos dos demonstrativos e, com base em regras que sejam padronizadas, gerar o próprio REL, o próprio RGF e a própria DCA de forma automática e comparar os diversos entes. Em outras palavras, a matriz ela é basicamente um balancete, um grande balancete contábil. Provavelmente todos aqui já tenham tido contato em algum momento com o balancete contábil. Só que a grande diferença, né, para esse balancete tradicional, digamos assim, é que agregado a esses saldos, né, dessas contas contábeis, existem algumas informações que a gente diz que são informações complementares. Basicamente, em sua essência, são informações de cunho orçamentário e também gerencial. Então, a gente vai ter ali, agregado a uma informação de uma conta contábil, por exemplo, de execução do orçamento, a gente vai ter uma informação de uma natureza de receita, de uma natureza de despesa, a classificação funcional da despesa, uma fonte de recurso, enfim. Isso tudo é necessário para que a gente possa gerar de forma automática, a partir de um dado extraído diretamente do sistema contábil do ente, de uma granularidade muito maior, os relatórios que até então nós recebíamos de forma declaratória. Então, a gente considera que isso é um salto de qualidade e de confiabilidade na informação que antes a gente não tinha, a gente não conseguia observar. Então, aqui, a gente começa a entrar já na questão da transparência da informação. Ou seja, então a gente construiu um sistema, que é o SICONF, a gente passou a receber essas informações da matriz desde 2018, de forma obrigatória, pelos estados e pelas capitais, né, e também pela União, e a partir de 2019, no ano passado, a gente passou a receber os dados dos municípios, né, dos demais municípios. Então, agora a gente tinha que caminhar para uma outra realidade, né, para dar um outro passo, ou seja, recebemos as informações, temos o sistema, e agora? O que vamos fazer? Né? E aqui é uma das primeiros insights ou primeiras reflexões que eu gostaria que nós fizéssemos. Né? Respondendo até uma daquelas primeiras questões que eu levantei no início, ser transparente é diferente de divulgar informação. E eu vou mostrar um pouco além também, um pouco daqui a pouquinho, né? Um pouco do que de fato representa o fato de divulgar informação. O que é divulgar informação? O que eu quero dizer com isso? Ser transparente é diferente de divulgar informações. Vocês acham que simplesmente eu pegar uma informação, uma planilha de Excel, que seja, ou algum outro formato, colocar várias informações ali de saldos contábeis, saldos financeiros, enfim, de colocar diversas informações que foram extraídas ali do ente. E colocar isso num portal de transparência, será que isso vai ser, de certa forma, consumido da forma como deveria ser? E aí eu queria trazer um ponto que talvez para mim seja um dos principais pontos que a gente tenha que levar em consideração, e aí tanto para quem produz a informação, tanto para quem consome a informação,
é um item da estrutura conceitual, né, da NBCP 00, que ele fala o seguinte, né, que a elaboração e divulgação de informação contábil não são um fim em si mesmas. E por que eu resolvi trazer isso aqui, né? Isso tem norteado em muito as nossas ações dentro do Tesouro Nacional. O que a gente veio observando aí ao longo desses anos, né, recebendo essas informações dos entes? Que por diversas vezes, a grande maioria das vezes, nós recebíamos essas informações desses relatórios que eu mencionei um pouco, né, há pouco, simplesmente para atender a legislação. A legislação manda, né? O município, o estado, o Distrito Federal, a União tem que publicar determinada informação, tem que enviar determinada informação para o Tesouro Nacional. Então, nós recebíamos de diversos entes uma informação simplesmente por receber, né? Uma informação que foi enviada simplesmente para que eles não tivessem nenhum impedimento, não tivessem nenhum tipo de penalidade, e que eles não ficassem sem receber recursos financeiros da União, né? Por meio das transferências voluntárias ou da própria realização de operações de crédito, né? Com garantia da União. Então, a gente começou a observar isso, né? Que o foco tinha que mudar completamente, né? O foco não pode ser na demonstração contábil, mas sim em quem vai consumir aquela informação contábil, né? Então, isso é algo que a gente tem buscado, que a gente tem tentado levar em diversas frentes que a gente tem trabalhado, né? Seja na frente de capacitação, planos de comunicação, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, e nos nossos próprios relatórios, nas publicações que a gente tem produzido. Então, isso é algo que talvez seja o principal ponto a ser mudado, alterado na cultura de diversos entes, né? Ou seja, a elaboração e a divulgação dos relatórios contábeis e fiscais simplesmente para que eles sejam um fim em si mesmos, né? Ou seja, construí, fiz divulguei, elaborei, divulguei aquela informação, encerrou por aí a minha obrigação, né? Ou seja, aquela informação foi inútil, né? Em outras palavras. E quais são os problemas que a gente conseguiu relacionado a esse fato, né, do fim do objetivo final das declarações, dos relatórios que nós temos recebido? São problemas que estão relacionados também a um outro processo, um processo que está relacionado com a própria carência de sistema, né, dos entes subnacionais, principalmente de municípios, e também não só a carência de sistemas, mas também a dependência de sistema. Hoje em dia, uma grande parte dos municípios você não consegue observar a figura do contador, ou seja, toda a contabilidade ela é feita pelo próprio sistema, né? Ou seja, pelo analista que está ali, que desenvolveu o sistema, todas as regras que estão por trás daquelas informações, daqueles lançamentos, que refletem, né, o que está no manual de contabilidade aplicado ao setor público, e no próprio PECASP, né, as regras de integridade, por exemplo, elas não estão sendo feitas pelo contador. E aqui não é uma crítica ou desmerecendo o trabalho dos colegas que trabalham com o desenvolvimento de sistemas, né? Mas isso é um trabalho que deveria ser feito pelo contador, né? Teria que ter o crivo do contador. Então, o que a gente acaba recebendo, né? Primeiro, são dados declaratórios. Então, a gente não tem como garantir essa confiabilidade que esses dados são, de fato, aquilo que representam aquilo que ocorreu no ente, né? Aqueles atos e fatos. Falta de rastreabilidade. Se o dado ele é um agregado e a gente não tem não tinha até pouco tempo essa informação da matriz, a gente não conseguia descobrir de que forma por exemplo, aquela despesa com pessoal foi gerada.
né, levando em consideração quais rubricas, por exemplo. Falta de comparabilidade, né? Então, eu acho que é do conhecimento de todo mundo que existem interpretações diferentes no âmbito dos subnacionais, né? Os tribunais de contas, por vezes, emitem algumas interpretações que divergem entre si. Dados sem detalhamento, dados agregados, e a mesma informação aparece em órgãos distintos, com valores diferentes. Então, às vezes, você ia fazer uma pesquisa, ou você ia verificar, por exemplo, uma receita corrente líquida, que é talvez o principal parâmetro trazido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para apuração de diversos limites e para outros fins de análise da saúde, da gestão fiscal daquele ente, no Tesouro Nacional com um valor, dentro do Tesouro Nacional, na verdade, né, com uma área de contabilidade com um valor, a área que trata com, por exemplo, das operações de crédito, um outro valor, no FNDE, né, na educação, um outro valor, na saúde, outro, enfim. A gente não sabe em que número confiar, né? E aqui eu queria trazer alguns exemplos de problemas e que retratam exatamente todas essas falhas, todos esses problemas que eu mencionei há pouco, né? Então, quando a gente vai fazer isso, aqui são dados relacionados ao BSPN, né, o Balanço do Setor Público Nacional, que vai ser publicado agora no final de junho, né, em atendimento à LRF. E quando a gente vai fazer o BSPN não se limita simplesmente à exclusão ou compensação de valores, né, de transações recíprocas, né? A gente faz toda uma análise antes, uma análise prévia dessas informações, para garantir que essas informações sejam de fato, que elas possam compor, né, o balanço do setor público e que possuam ali, digamos que o mínimo de qualidade possível, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu trouxe dois exemplos aqui, dois exemplos bem básicos. Nossas verificações, nossas análises não se limitam a esses, mas exemplos de contas com saldos negativos, né? Ou seja, 7 municípios com valores relevantes de caixa equivalente de caixa negativo, né? Então, e aí muitas pessoas podem dizer, não, mas se você for pegar o universo ali dos 5.568 municípios, 7 municípios, isso não vai influenciar em quase nada das análises ou da própria consolidação. O fato é, se você quiser fazer uma segregação, uma análise comparativa entre regiões, ou dentro de um estado, esses 7 municípios vão fazer diferença, porque daí você reduz muito, né, o escopo, digamos assim, e aí você começa a ter uma distorção muito grande, né, na análise daquelas informações. E aí, mais uma vez, o que a gente tem que ter em mente não é a DCA, no caso aqui, a Declaração das Contas Anuais, balanço patrimonial propriamente dito. O que a gente tem que pensar é justamente na análise que isso vai proporcionar aos diversos usuários quando essas informações forem publicadas. Então, dívida ativa tributária. 35 municípios apresentaram essa conta, que é uma conta de consolidação, né, que eu não estou tratando nem de transações recíprocas, né, entre entes ou dentro do próprio ente, com saldos negativos. Então, assim, não que seja um erro, que seja alguma falha no sistema, na geração, mas é um fato preocupante, né? É um fato preocupante porque não há que se falar em dívida ativa tributária negativa, né? Então, isso é só para mostrar para vocês um pouco do tipo de situação que nós nos deparamos, né, ao receber essas informações e ao promover essas análises, e o desafio que a gente tem, né, pela frente, não só o Tesouro Nacional, mas todos os profissionais que trabalham, a própria academia tem um papel muito importante para que esse tipo de situação não seja recorrente, né? E aí o que a gente começou a observar ao longo do tempo? Que
o simples fato da gente inserir validações que fossem impeditivas, não garantiriam que aquela informação que foi enviada, né, que nós recebemos, que ela seja uma informação de qualidade. Isso não tem como a gente garantir isso, né? No início do SICONF, a gente começou a ter essa cultura de, ao longo dos anos, a gente ir inserindo validações. E a gente observou que, de fato, isso não contribuía para a geração da informação de qualidade. Então, a gente começou a caminhar para uma outra vertente, né? Para um outro caminho, não deixando de lado as validações. Então, nós estamos reduzindo a quantidade de validações. Isso não quer dizer que a gente vai passar a receber informação de pior qualidade ou informação inconsistente, mas algumas análises que a gente gostaria de fazer, nós vamos passar a fazer por meio de indicadores qualitativos, né? Esses indicadores qualitativos, eles são realizados, eles são aplicados após o envio dessas informações. Então, nós já recebemos essas informações e agora nós vamos aplicar indicadores para ver, de fato, se aquela informação é uma informação de qualidade, é uma informação de consistência, ou pelo menos que nos dê indícios para que essa análise possa ser aprimorada por meio de órgãos de controle, por meio da própria academia e por aí vai. Então, a ideia é que a gente trabalhe com essas duas vertentes, as validações sejam cada vez menor, né, e limitando-se apenas aquelas verdadeiramente essenciais para garantir o mínimo de consistência daquela informação e trabalhar cada vez mais com indicadores qualitativos, justamente com o teor educativo. A ideia não é punir por meio desses indicadores, mas sim tentar promover uma reflexão acerca dessas informações que estão sendo geradas pelos entes da federação. Então, mais uma vez, validações não garantem, né? Esses aqui foram alguns achados, digamos assim, que ao longo do tempo, pela nossa experiência, a gente conseguiu ter, que as validações não garantem informações de qualidade, que os dados do SICONF devem refletir a realidade, ou seja, às vezes é melhor a gente receber uma informação que tenha alguma falha, que tenha algum erro, e a gente possa tentar investigar o porquê daquele erro e entrar em contato com o ente, tentar promover algum tipo de ação de capacitação para evitar que aquele erro seja recorrente, do que simplesmente a gente barrar e não saber que aquele problema está ocorrendo, né? E que o excesso de validações causam grandes transtornos. Então, a gente tem também alguns exemplos em próprios sistemas federais que digamos, abusam das validações, e isso causa um transtorno imenso, né, para quem está enviando essas informações para esse sistema e não garantem, mais uma vez, a qualidade. Então, e mais um achado, digamos assim, mais um insight que a gente teve ao longo do tempo é que o fato da gente receber essas informações, da gente trabalhar essas informações, gerar esses indicadores qualitativos e promover uma análise um pouco mais acurada a respeito dessa qualidade, dessa consistência, não garantiria também por si só a melhoria na qualidade. Isso a gente deveria ser, na verdade, um indicativo para as nossas ações, né? E dessa forma tem sido feito. Então, a gente tem utilizado todos esses insights, esses feedbacks que a gente tem recebido para atualizar as nossas normas, para realizar as capacitações e também para dar suporte, né, aos entes, aos profissionais que estão executando, que estão lá na ponta, que porventura tenham dificuldade e não tiveram, por algum motivo, acesso, né, sejam aos manuais, às normas, ou não conseguiram compreender, né, na essência o que isso queria, o que esses materiais queriam trazer. Parcerias, né, estão sendo feitas também nesse sentido. Nós temos um acordo de cooperação técnica com os tribunais de contas, justamente para promover esse compartilhamento de informação, reduzir essa simetria de informação e também
tentar harmonizar, né, conceitos que hoje são divergentes. E também a parceria com o próprio CFC e CRC. Então, isso tem sido muito proveitoso, e a gente tem conseguido atingir alguns objetivos bem bacanas, assim, né, bem representativos para o que a gente quer, o objetivo maior nosso, que seria a melhoria da qualidade da informação. E, por fim, o plano de comunicação. Então, a gente tem trabalhado bastante nessa questão de que forma a gente vai promover não só a transparência e o controle social, mas também a capacitação ou as normas, né? De que forma essa informação tem que chegar a quem precise chegar, né? Então, isso também tem sido algo que a gente tem se policiado e tem levado bastante em consideração. E, por fim, a gente imagina que essa qualidade da informação ela deve ser exposta, de fato, né? E como que a gente tem tentado divulgar não só a qualidade, mas também a consistência dessas informações, né? Por meio do ranking da qualidade da informação contábil. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre ele. Por meio de dados abertos, também vou falar um pouquinho. Publicações e também por meio do Tesouro Transparente, né? Que é o nosso portal, digamos assim, que nós vamos começar. Ele já existe, mas nós estamos tentando aprimorar a nossa página específica da contabilidade para que a gente consiga divulgar cada vez mais essas informações para fins de transparência e também promovendo o controle social. Então, de que forma a gente tem trabalhado no Tesouro Nacional, utilizando esses dados do SICONF, né, para fins de transparência e também do controle social? Primeiro ponto nós entendemos que para que a gente pudesse fazer promover, né, essa transparência e essa análise e também esse controle social, as pessoas teriam que ter um acesso mais fácil, por assim dizer, a esses dados, aos dados que nós recebemos. Então, a ideia foi construir uma API de dados abertos, né? Essa API ela pode ser acessada por meio do endereço, né, que tá exposto aqui na apresentação. Depois eu vou passar a apresentação para a Patrícia, se ela quiser divulgar aí para vocês, pode ficar à vontade, não tem problema. E a ideia é que a gente pudesse, por meio dessa API, fornecer os dados de forma automatizada, né? Que isso era uma reclamação de vários usuários da informação, principalmente quando iam consumir os dados dos relatórios, que é o que a gente chama de banco de dados do FINBRA, né? Ou base dos relatórios. Então, a pessoa tinha que, se ela quisesse extrair alguma informação de todos os municípios, por exemplo, ou dos municípios e dos estados, ela teria que fazer uma série de consultas ao SICONF para que ela pudesse ter essas informações de forma completa, né? A totalidade dessas informações. Então, por meio da API, você consegue ter acesso a essas informações de uma forma muito mais automatizada, inclusive usando aqueles robozinhos, né, que são muito utilizados, inclusive, pela própria academia, né, para extração de dados e tudo mais. Só que essa API não se limita aos dados dos relatórios, ela também já traz as informações da matriz. Então, a quantidade de dados que nós temos nessa API é uma quantidade imensa, uma quantidade enorme. Então, assim, é uma forma da gente estar contribuindo para que essa informação ela seja consumida de uma forma muito mais fácil e tempestiva, né? A gente tem essa divulgação o banco de dados, ele é atualizado em D-1, né? Ou seja, então hoje a gente está consumindo as informações que foram atualizadas até ontem à noite, né? Então, fica aqui, né, o convite para que quem tenha interesse e até mesmo curiosidade, saber como que funciona e consumir os dados dessa API, tá? Nós temos cada vez mais trabalhado na forma de divulgação, né? Ou seja, naquilo que eu falei, plano de divulgação, plano de comunicação. E aí eu queria trazer 3 exemplos de publicação
que nós temos feito ao longo do tempo, que tem trazido uma certa, um retorno muito grande e principalmente da mídia, né? A mídia tem consumido bastante essa fonte de informação, que seria o Réu em Foco e o RGF em Foco, né? Dos estados e do Distrito Federal. Então, provavelmente na próxima semana a gente deva publicar o Réu em Foco do segundo bimestre, e o objetivo dessas duas publicações é levar as informações que estão contidas nesses relatórios de forma comparativa entre os estados e o Distrito Federal por meio de alguns indicadores, né, por meio de alguns gráficos, de algumas tabelas, que sejam mais fáceis de serem consumidos e compreendidos, porque muitas vezes você abre ali o relatório, por exemplo, um balanço orçamentário, e você vai ver um monte de informações ali. Só que às vezes você quer ter, de fato, saber se o seu ente, ou se aquele estado, ou se o Distrito Federal teve um resultado, um superávit orçamentário ou um déficit orçamentário. Você não quer saber os pormenores daquele relatório, né? E isso acaba confundindo muitas vezes. Então, a nossa ideia foi tentar simplificar todas essas informações em divulgações e publicações que respeitam, obviamente, a periodicidade desses relatórios que nós recebemos, no caso do Réu, bimestralmente, no caso do RGF, quadrimestral, e divulgar isso de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples, né? E o mesmo a gente vai voltar a fazer esse ano com o BSPN. Então, a gente vai divulgar, como eu falei, o BSPN ao final desse mês, cumprindo tá na legislação, e a ideia é que a gente possa publicar o BSPN em Foco, trazendo highlights, né, ou seja, os grandes números e as principais informações do balanço do setor público nacional, do BSPN. Se alguém já teve a curiosidade, né, de pegar o balanço do setor público nacional para dar uma olhada, ele é composto por diversos quadros e uma série de notas explicativas. Então, às vezes, né, semelhante ao que ocorre com o Réu, em Foco ou com a RGF, a pessoa não quer saber todas aquelas informações. Às vezes ele quer ter só uma visão geral de como que está a evolução, por exemplo, de alguma conta do BSPN. Então, isso a gente vai tentar trazer já nesse ano também. O ranking. Então, o ranking, o ranking da qualidade, né, que a gente fala que é o ranking da qualidade da informação dos estados, da informação contábil e fiscal dos estados no Siconf, a gente publicou uma primeira versão dele em 2019, referente aos dados de 2018, apenas 2 estados, e a ideia é que a gente pudesse fazer, utilizar aqueles indicadores, né, qualitativos, que são divididos em 3 dimensões, né? Nessa primeira versão foram 3 dimensões: a dimensão contábil, a dimensão fiscal e a dimensão que faz o cross-check, digamos assim, entre essas duas dimensões, né? A dimensão contábil e fiscal. E com base nisso a gente atribui uma nota, levando em consideração, obviamente, algumas análises estatísticas, né, da média e tudo mais, para que a gente possa observar uma evolução ao longo dos anos, né, uma comparação ao longo dos anos, e aí, de certa forma, nós ranqueamos, né, esses entes, né. Então, agora em 2019, em 2020, perdão, em meados de julho, nós devemos divulgar a segunda versão, digamos assim, desse ranking, e essa segunda versão vai trazer como novidade uma quarta dimensão, que é uma dimensão que vai tratar da gestão da informação. Então, é algo que está relacionado a, por exemplo, a informação foi enviada tempestivamente, a informação ela foi retificada diversas vezes, enfim, são pontos relacionados à gestão da informação, né, que vão também passar a compor, além de outras verificações que vão ser adicionadas às dimensões que já existiam. E também os municípios vão passar a compor, né, esse ranking. Então, nós vamos ter um ranking para os estados e nós vamos ter um ranking também para os municípios. E
Então, assim, a ideia é que a gente possa, e isso teve uma repercussão bem, de alguma forma, assim, acalorada por parte de alguns entes, mas muito positiva, justamente porque a mídia começou a ver isso, né, para aqueles entes que estavam bem ranqueados, que foram bem ranqueados por conta das informações que enviaram, a mídia, de certa forma, exaltou, né, o trabalho realizado pela Secretaria de Fazenda, pelo próprio contador, pelo sistema utilizado pelo próprio ente, ao passo que aqueles entes, né, aqueles estados que ficaram numa posição mais abaixo do ranking, tiveram alguns questionamentos, né, e tudo isso foi feito por meio de mídias locais, né, por meio da atuação das mídias mesmos ali, né, dos jornais locais, às vezes de alguma associação, de algum organismo, organização não governamental que faça um controle ou uma análise, um acompanhamento desses dados no âmbito do Estado. Então, esse é um exemplo clássico da efetividade do controle social e da transparência. Ou seja, você, a partir da divulgação de uma informação de uma forma um pouco mais elaborada, digamos assim, né, uma forma um pouco mais amigável, que você comece a envolver outros atores que estão no dia a dia ali daquelas informações, que estão vivenciando, que tem um reflexo da gestão, né, contábil, orçamentária e financeira no âmbito daquele ente, a também olharem para esses dados e passarem a questionar, fazer questionamentos. Então, isso foi uma experiência muito positiva e que a ideia é que a gente possa evoluir cada vez mais. É só um outro projeto que a gente iniciou recentemente, que a gente chama de Dicas da Jaque, né? A Jaque, ela é o nosso robozinho, digamos assim. A gente tem uma assistente virtual no Siconf, então a gente resolveu trazer a Jaque para que ela pudesse trazer algumas dicas relacionadas a alguns assuntos que em algum momento tenham suscitado dúvidas, questionamentos por parte dos entes da federação ou mesmo dos usuários da informação, né? Então essa primeira série que a gente optou por criar está relacionada com o BSPN, justamente pelo período que a gente está passando agora, né? A gente está em fase de final aí da elaboração do BSPN. Então, a ideia é que, de forma semanal, a gente divulgue essas dicas e que isso continue após o BSPN, né? Então, a gente vai trazer algumas dicas de forma fácil, de uma forma com uma linguagem muito mais amigável e que a gente possa trazer essa reflexão também, que muitas vezes a dúvida que está respondida no manual, que está respondida numa nota técnica, às vezes a pessoa não tem essa percepção, não consegue entender a linguagem que está sendo tratada ali. Então, ela precisa de algo um pouco mais visual, precisa de algo um pouco mais didático, e esse é o objetivo desse projeto, né, Dicas da Jaque. E, por fim, só para finalizar, isso aqui é algo que a gente ainda não publicou, mas eu trago aqui em primeira mão para vocês. É um projeto, é um painel que a gente está construindo, está em fase final de construção e a gente deve publicar no Tesouro Transparente, na nossa página, né, da contabilidade, no Tesouro Transparente, que é o que a gente chama de Se Confia em Números, né? Então, trazer todas as informações, estatísticas relacionadas ao envio de informações, a forma de envio, o percentual de envio por exercício, por RGF. Isso, se você quiser fazer algum tipo de análise relacionada aos municípios do estado de São Paulo. Então, você tem como selecionar, você tem como filtrar, tem como fazer diversas análises. Então, assim, a ideia é que a gente possa divulgar isso também como mais uma forma de dar transparência a essas informações que muitas vezes não são solicitadas por meio de live, por meio de e-mail, fale conosco. Então, a ideia é que a gente possa fornecer essas informações e aí sim
população, organização não governamental, órgãos de controle, a própria academia, possa fazer uso disso como bem entender. Então, pessoal, era esse o início, né, do debate que eu queria trazer para vocês. Eu vou aqui parar ou interromper o compartilhamento e assim, agora fica à vontade, né? Estou aqui à disposição e aí eu passo a palavra à Patrícia. Muito obrigada, Renato. Excelente explanação. A partir da sua explanação já vieram várias perguntas. Nós temos agora 59 participantes, mas já tivemos 62 e já temos várias perguntas. Então, eu queria agradecer a todos os participantes, que são professores, pesquisadores, profissionais não acadêmicos que atuam na área pública, estudantes de diversos cursos, né, doutorado, mestrado, de graduação, e também de diferentes estados. Eu estou vendo vários colegas, professores, que são de diferentes estados, notícia de estudantes também de diferentes estados, então eu gostaria de agradecê-los pela presença e pelo debate que vai iniciar agora, com certeza muito produtivo, pelo que eu já vi das questões que foram feitas. Eu anotei aqui a sequência, né, das perguntas, e eu vou perguntar para o autor da questão se ele prefere que abra o microfone, ele mesmo faz, ou se ele quer que eu leia a pergunta. Então, a primeira é do Valmir, que é do CRC de São Paulo. Valmir, você quer fazer a pergunta ou quer que eu leia? Eu posso fazer também, Patrícia, não tem nenhum problema. Então legal. Renato, agradecer você, realmente foi uma ótima explanação. Acho que você conseguiu mostrar para a gente rapidamente, né? Principalmente para quem nunca viu falar do SICONF, como é que funciona o sistema, como é que é a empregabilidade dele, como é que a gente pode também fazer fruto desse sistema que realmente é um sistema super poderoso, né? A minha questão é a seguinte: a gente tem aí hoje, a gente tem a gente pode dizer, 4 órgãos ou 4 entidades que realmente fazem um controle público, que é a própria administração por controle interno, a gente tem o Ministério Público, os tribunais de contas e a gente tem o controle social que você falou, que é o grande X da questão, que eu acho que é o mais importante hoje, né? A gente tem que dar muita atenção para o controle social. E o que me causa assim um certo constrangimento, um certo problema é que o controle social, infelizmente, ele não conhece o poder que ele tem e ele também não conhece a administração pública. A gente que é professor, né, inclusive a gente dá palestra, acredito que o Ricardo também, o Orceles, a Patrícia, você e outros colegas que estão aqui que eu também não conheço, a gente às vezes vai falar com pessoas aí com alunos de graduação em outras instituições e você começa a falar e o pessoal começa a olhar para você e não entende nada daquilo que você está falando. E olha que você está fazendo assim, é lógico, não com essa didática que você, logicamente, que você passou para nós, né? Mas você vai falando com o pessoal e o pessoal não entende nada. E eu imagino a sociedade, porque o SINCONF, ele tem como objetivo principal dar transparência às informações, que nem você falou, de uma forma simples e didática para que a sociedade consiga entender e consiga fazer crítica, comentários do que está acontecendo com o seu estado, com o seu município e ver o balanço consolidado da União. O que eu queria saber de você é o seguinte: vocês estão conseguindo, a STN, ter um feedback do que nós estamos conseguindo alcançar com o SINCONF, se ele realmente está fazendo aquilo que ele deveria fazer, porque às vezes a gente tem um monte de informação que não traz informação nenhuma, ou seja, a sociedade não se utiliza dessa ferramenta, ou se utiliza muito pouco. Então, o que vocês estão fazendo para que isso aconteça? Obrigado aí mais uma vez, tá? Perfeito, Valmir. Bom, primeiro agradecer, né, pela pergunta. E assim, esse é um ponto muito interessante, porque como eu falei na própria apresentação, né, o fato de você divulgar a informação não quer dizer que você está sendo transparente ou que você está
contribuindo de fato com a melhoria da qualidade da informação. E o que a gente tem adotado desde o início, né, do SICONF e desse projeto como um todo de aprimoramento da qualidade no setor da informação no setor público é o gradualismo, né? Então, de nada adianta a gente ter uma informação. Primeiro, a gente precisa ter informação. Então, isso a gente já conseguiu alcançar e a gente vem cada vez mais aumentando o número, por assim dizer, de relatórios, de declarações que a gente tem recebido dos entes, né, ao longo dos anos. Isso por duas formas. Primeiro, porque as pessoas já estão começando a se familiarizar com o funcionamento do SICONF, com o formato a ser utilizado. E segundo, porque de fato não tem uma dificuldade, né? A gente está tratando de relatórios que foram definidos em 2000, né, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, assim, o fato da gente ter essa evolução, a evolução é normal, a evolução ela tem que existir, e a forma que a gente tem encarado, né, e recebido esse feedback positivo, não só da sociedade, mas também dos próprios órgãos de controle, como eu falei, por meio do acordo de cooperação técnica dos tribunais de contas, nós temos observado que existe uma sinergia, uma convergência de todos os atores para o consumo dessas informações. Então, isso fornece, né, dá a ideia de quão importante é tudo isso que não só o Tesouro Nacional tem feito, né, mas todo o setor público tem trabalhado nesse sentido, tem feito. E o principal feedback que, pelo menos na minha visão, Renato, a gente tem recebido que tem corroborado que o SICONF tem, ao longo do tempo, cumprido com o seu objetivo, são as próprias leis de acesso à informação. Antes, a gente não tinha, ainda que tudo bem, né, a lei foi promulgada depois de um certo tempo, mas ainda depois disso nós não tínhamos um pedido, solicitação, ainda que seja da própria academia ou de outros órgãos, de informação de fato. Olha, eu quero saber a execução orçamentária do meu ente de 2008 até 2018. Então, a gente passou a ter esse tipo de questionamento, de solicitação, e a gente viu que o SICONF já fornecia isso. Então, a gente simplesmente passava, né, repassava o link, a forma como você pudesse extrair essas informações, e o feedback era muito positivo, né? A gente recebia muitos agradecimentos nesse sentido. Então, resumindo, né, eu acho que a gente está caminhando, a gente ainda não chegou onde a gente quer, está longe de chegar onde a gente quer, o objetivo final, mas eu acho que o primeiro passo foi dado, né, que a gente ter essas informações e divulgar essas informações, fazer com que essas informações sejam conhecidas. Agora a gente está trabalhando na qualidade dessas informações, né? Não sei se eu consegui te responder. Tá ótimo, acho que é isso mesmo. A gente tem que caminhar e sempre verificando, né? De certa forma, a gente podendo apurar quanto que isso aí está chegando na sociedade para a gente ver se a gente está alcançando realmente o objetivo. Porque senão a gente tem um monte de informação que não serve para nada. Não estou falando que o trabalho de vocês é ruim, pelo amor de Deus. O trabalho é ótimo e fazer essa consolidação das contas públicas é o que você acabou de falar. Está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Quer dizer, nós estamos 20 anos trabalhando com isso e cada vez melhorando. Agora, essa informação tem que chegar na sociedade, que é o grande cliente, né, da administração pública. Obrigado, Renato. Obrigada, Renato. Obrigada, Valmir. A próxima pergunta é da Mayara Sasso, que é membro do Contigov. Boa noite, Renato. Muitíssimo obrigada pela explicação. Foi sensacional os seus pontos abordados. A minha pergunta, eu gostaria, né, que você contasse um pouco da experiência em relação ao recebimento das informações, especificamente da MSC, né, da Matriz de Saldos Contábeis, dos entes municipais e, né, como que está esse recebimento mensal e quais são as principais dificuldades que se tem observado nesse sentido. Pode, né, se você puder comentar um pouco em relação a isso, compartilhar com a gente, seria muito obrigada, agradeço. Tá ótimo, obrigado.
Em relação à matriz, né? Normalmente quando a gente vai falar assim, um pouco de matriz, a gente fala só da matriz porque tem muita coisa para falar dela, né? Então, como não era o foco, eu não consegui detalhar um pouco mais a estratégia e os dados que nós recebemos, mas tentando responder a sua pergunta de forma bem direta, assim. A gente começou a receber os dados municipais em 2019, né? Então, nesse início, o que a gente fez com os estados também? A ideia era, vamos promover a cultura do envio, ou seja, deixar com que os entes internalizem todo esse processo que é necessário para a geração dessa informação nos seus próprios sistemas e tudo mais, ter o know-how de como fazer isso, e depois a gente começar a fazer de fato alguns aprimoramentos, inserir algumas validações de consistência da informação, né? Não em relação ao conteúdo, digamos assim. Então, o que a gente conseguiu identificar? Isso foi, de certa forma, surpreendente para a gente dentro lá da Secretaria de Tesouro Nacional. Com os estados e com o Distrito Federal, a gente, e com as próprias capitais, em 2018, a gente, digamos que até o primeiro semestre, até ali, talvez, julho, agosto, a gente teve algumas informações, algumas matrizes com qualidade muito aquém daquilo que a gente estava esperando. Obviamente que a gente queria, como eu falei, promover a cultura do envio, né? Estabelecer a cultura do envio. Só que esse processo, e ao longo do tempo, as matrizes foram evoluindo, né? A qualidade dessas informações foram evoluindo nos estados e no Distrito Federal e também nas capitais. Em relação aos municípios, a gente conseguiu observar que nas primeiras, vários entes, e aí eu acho que tem muito a ver com a atuação do próprio Tribunal de Contas, né? Ao qual esses municípios são jurisdicionados, estão relacionados, e também ao sistema que esses municípios utilizam, a qualidade dessas matrizes foram muito mais surpreendentes daquilo que a gente esperava. Ou seja, ter uma certa consistência em relação a alguns indicativos que a gente tinha construído, alguns relacionados a saldos, ao conteúdo mesmo daquela informação, né? Continham todas as informações complementares. Então, assim, para a gente foi algo surpreendente. Obviamente, né, a gente está lidando com um universo de 5.568 municípios que enviam dados. Vários desses municípios estão tendo problemas, não estão conseguindo adaptar os seus sistemas. E eu acho que a principal dificuldade está relacionada com isso. Primeiro, a matriz ela não pode ser assim um reflexo, ela deve ser um reflexo da contabilidade. Se o ente não executa isso de forma correta, se ele não executa na contabilidade, ele não vai conseguir gerar essa matriz. Porque é humanamente impossível ele pegar um Excel, abrir e digitar todas as informações ali. Então, o que a gente tem observado a principal dificuldade muitos entes não adotam ainda o PCASP, muitos municípios não adotam ainda o PCASP, quando deveriam ter adotado desde 2014, né? Não adotam o PCASP. Existem algumas dificuldades nos sistemas e não executam também, não observam, digamos assim, alguns procedimentos que estão estabelecidos no MCASP, algumas regras de integridade no próprio PCASP e por aí vai. Mas assim, a gente tem observado uma certa evolução na qualidade dessas informações, de forma surpreendente no caso dos municípios. Perfeito, muitíssimo obrigada. Era isso, somente. Obrigada. Obrigada, Mayara, obrigada, Renato. E para os alunos, né, que não são de contabilidade, PCASP é o plano de contas aplicado ao setor público e que ele é padronizado, né? Então, como a gente teve uma mudança, na concepção, né, do modelo contábil, então a gente tem que mudar também os códigos que nós utilizamos para poder fazer o registro e ter os dados e, consequentemente, as informações a seguir, né? Então, muitíssimo obrigada aí. Já está acostumado ao automático aqui e saiu. A maioria é de contábeis, mas nós temos, né, o público não de contábeis, que
A próxima pergunta é da professora Náubia, da Universidade Federal de Viçosa. Náubia, você quer fazer a pergunta ou eu faço? A pergunta aqui da Náubia. A Náubia, ela quer saber o seguinte: esse sistema permite captar dados além de caráter financeiro para análise de indicadores de eficácia, eficiência e efetividade para construir mapas? Tá. O sistema é o SICONF, não é isso? Isso. Tá. Bom, então, como eu falei, o SICONF, a base dele é a contabilidade, né? Então, essas informações que porventura foram mencionadas, né, informações assim de cunho mais gerencial, de certa forma não são contabilizadas, não são registradas na contabilidade, né? Então, a gente consegue observar isso em outros sistemas, só que de forma declaratória, como, por exemplo, o sistema da educação e o sistema da saúde, né? Que é o CIOPS e o CIOP, que são sistemas que recepcionam os dados para fins de análise, por exemplo, de aplicação do mínimo em saúde, mínimo em educação, e lá eles têm diversos indicadores, informações para que eles possam fazer exatamente esse tipo de análise de efetividade ou até de fato, para ver se aquela ação pública, né, ela está sendo bem executada. Então, eles têm ali indicadores de número de leitos, número de professores na educação fundamental, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, essas informações são declaratórias. E como a gente não tem, nós trabalhamos com informação dos relatórios que são definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né, o REL, Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o Relatório de Gestão Fiscal, o RGF, as contas nacionais, né, que são basicamente aí as informações do balanço patrimonial, da demonstração da variação patrimonial, e a matriz, que basicamente é uma relação das contas, dos saldos das contas contábeis. No SICONF nós não temos esse tipo de informação. Agora, o que a gente está trabalhando dentro do SICONF para que isso seja possível? Eu mencionei na questão da API de dados abertos, no nosso banco de dados, né? É o que a gente chama de Data Lake. Então, essa informação, esse banco de dados, a gente está trabalhando para que a gente possa agregar a esse banco de dados outras informações de outros bancos de dados. Então, pegar os dados da Secretaria de Previdência, pegar os dados da educação, da saúde, porque daí sim nós vamos ter outras informações para que a gente possa fazer, por exemplo, esse mapa, né, que foi citado pela professora. Então, assim, no SICONF nós não temos, mas nós estamos trabalhando no âmbito do Tesouro Nacional para que a gente agregue essas demais informações e aí sim a gente possa fornecer isso de uma forma mais fácil e direta para os usuários, né? Muito obrigada. Na verdade, se vocês fizerem isso, vai ajudar bastante a gente na academia, e não só para a academia, mas também para o controle social, porque uma das grandes dificuldades é a gente juntar bases diferentes, né? Então, isso vai ser, assim, excelente. Vamos esperar ansiosamente por essa base. Nossa próxima pergunta é do professor Ricardo, da Universidade Federal de Uberlândia. Ricardo. Bom, muito bom. Primeiro, parabenizar o Renato, não apenas pela apresentação bem transparente para nós aqui, e também pelo trabalho que vem fazendo à frente aí do SICONF, com todo o time. Realmente é um ótimo trabalho. Renato, olha, eu anotei muitas coisas que você falou, mas eu não vou usar isso tudo, porque tem muitas perguntas. Eu acho que eu tenho a possibilidade de te perguntar, enfim, lá no grupo assessor e tal. Eu vou fazer uma pergunta. É porque quando você coloca transparência, né, você coloca controle social, aí você associa controle com recurso necessário para exercer o controle, comportamento de contadores. Eu fui anotando aqui efeitos que o ranking causa nos atores. Cada um desses tem linhas de pesquisa que discutem isso. Dá vontade de começar a discutir, mas aí não acaba, né? Isso aqui, entendeu? Mas são todas provocações muito boas que você trouxe. É só um comentário.
eu quero comentar um que você falou sobre a dependência dos sistemas, né? Essa é uma questão relevante, sistemas na federação, né? Softwares na contabilidade é algo realmente relevante, né? Os sistemas, nós temos aqui sistemas que são geradores de contabilidade, eles não são sistemas de contabilidade. Então, ou seja, na hora que ele exporta os dados, eles são um sistema de gestão, quando ele gera os dados, esses dados são contabilizados. Se é que é contabilizado, na verdade ele gera. Aí surgem, esse é um exemplo, né, de inconsistências que surgem, porque na verdade quem está responsável por tudo isso são pessoas de TI que não lidam com a contabilidade, etc. Isso já tem sido bastante discutido. Tem um decreto sendo atualizado aí de um padrão mínimo de qualidade de sistemas, que eu acho que ele é extremamente necessário. Esse era o comentário que eu queria fazer. E tem muitas pesquisas sobre a temática, mas eu queria só, acho que até o Valmir deve ter interesse nisso, por conta do trabalho no Tribunal de Contas, né? Nós analisamos, até o Fabrício está aqui, participou dessa pesquisa comigo, né? Nós analisamos editais de contratação de softwares, né, de contabilidade. É interessante que a gente primeiro fez uma survey, um questionário, a gente perguntou se o contador participou da comissão que contratou o software. A participação foi baixíssima, se eu não me engano, 25% participaram da especificação do software que ele ia usar. Ou seja, uma comissão elaborou um edital. Bom, maravilha. Então já é baixo interesse ou por algum outro motivo na participação. Só que a gente foi olhar, nesses que tem a participação do contador, a gente foi, olha, então agora mudou, né? O software, né? A nossa análise era a reforma contábil em andamento, né? Então esses que tem contador na comissão devem ter melhorado, né? A adesão, a adoção da reforma contábil. Não houve diferença. Quando a gente olhava os editais, eles também tinham problema, ou seja, o contador participou, mas ele não fez a diferença. Então, a gente tem outros efeitos aí, né? Além da baixa qualidade dos sistemas aí, que eu acho que está associado contador, incentivos, etc. Acho que é muito boa a ideia aí de diminuir regras de validação, eu acho que isso é favorável, porque isso realmente só mascara a informação que é recebida. Né? Eu acho que vale mais a pena divulgar e usar isso para ranking, eu acho que esse é o caminho. Os tribunais de contas têm muitas regras de validação na entrada, e dependendo da regra, ela é ajustada só para receber aquilo que ele quer saber. Bom, eu tenho uma questão só. Você conhece outros modelos parecidos com o SICONF de consolidação, que seja feita a coleta de dados estruturados da forma como o SICONF faz, outros países, ou seja, quando o SICONF foi elaborado, foi baseado em algum outro país, ou se isso foi levado para outro país? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom, e de fato, né, só fazendo um comentário antes de eu responder a sua pergunta, isso talvez seja um dos assuntos assim que mais gere, pelo menos dentro ali da nossa equipe, que instigue investigação de fato, né, da gente ter trabalhos, da gente ter alguns estudos que nos ajudem, inclusive, a direcionar os nossos esforços, né? Então, assim, queria só deixar bem claro aqui, não só para você, mas para os demais colegas, né, que nós estamos à disposição lá também para auxiliar vocês, né, para fornecer qualquer tipo de auxílio, que seja não apenas dos dados, mas, enfim, relacionado a essa nossa percepção como órgão que recebe, né, essas informações. Isso para a gente também é muito importante. Em relação à questão dessa experiência, né, de alguns outros países, o que a gente conseguiu observar? O SICONF foi construído sobre a plataforma, sobre o padrão XBRL, né? Então, para que a gente fizesse a opção por esse padrão, nós fomos atrás de alguns outros padrões, né? E inclusive, um sistema que foi um grande benchmarking para nós do Tesouro foi o próprio Aldesp, né?
pela forma como ele trabalhava, um sistema maduro, um sistema que já recepciona os dados de uma forma muito mais estruturada, né, do que outros tribunais também recepcionam. Só que a gente não queria trazer simplesmente um sistema e que a gente tivesse que aplicar esse sistema aos outros entes da federação. A gente queria que, não, beleza, vamos receber esses dados, vamos padronizar o dado, a informação, e não o sistema. E para isso a gente tinha que migrar para um outro tipo de padrão, né, que não fosse esse que o Aldesp utiliza e também que outros tribunais também utilizam. Então, para isso, a gente foi buscar essa experiência internacional. Nós encontramos na Austrália, nós encontramos na Nova Zelândia e também na própria Holanda, né? E todos fazendo parte de um projeto maior que se chama SBR, né? Standard Business Reporting. E todos eles utilizam o padrão XBRL. Então, a ideia que eles, principalmente o da Austrália, que talvez tenha sido o precursor, digamos, desse formato, eles têm uma central de balanços, né? E essa central de balanços recepciona dados de diversas agências, né? Ou diversos entes, de empresas, setor público. E, por um outro lado, né, você tem ali os usuários da informação, e aí você tem órgãos de controle, você tem como se fosse a CVM deles, que vão consumir todas essas informações de um único repositório, né? Então, é como se fosse uma central, de fato, de balanços, utilizando esse padrão, e a gente tentou utilizar essa lógica, né, pegando o aprendizado que o Aldesp teve com a construção do sistema, utilizando aí a realidade brasileira, só que mirando nessas experiências internacionais, né? Então essa foi a ideia. Mas eu desconheço na prática algum sistema que utilize um plano de contas, né, igual o nosso, que permite a execução, né, de lançamentos, tanto patrimoniais quanto orçamentários, quanto os demais controles, e com base nisso também permite a própria consolidação, né? Então, na verdade, nós somos, muitas vezes, por meio até do próprio contato do IPSASB, né? Nós somos contactados para compartilhar essa experiência, né? Tanto do próprio SICONF, quanto da utilização do XBRL e também do próprio PCASP, né? Do plano de contas. Então, não sei se eu respondi, mas resumindo, a gente buscou essas informações internamente no Aldesp, né, por já ser um sistema maduro, e fora do Brasil, eu citaria esses três: Austrália, principalmente, Nova Zelândia e Holanda, todos no projeto SBR. Muito obrigada, Renato. Eu concordo com o Ricardo, né? Ele tem vários temas de pesquisa, e aqueles que já encontraram os temas, né, Ricardo, com certeza pensaram em novas possibilidades e novos caminhos, né? Então, é muito importante essa apresentação, porque nos dá essa possibilidade de fazer o que é necessário para melhorar a qualidade da informação, que é usá-la, né? Você precisa cada vez mais usar a informação para que ela possa qualificar, porque se eu mando e não acontece nada, né? Se o município manda, o estado manda, não acontece nada, ok, eu continuo ali mandando o dado para cumprir com uma obrigação, mas eu não posso não ter esse incentivo para... Mas a partir do momento que o dado começa a ser utilizado em pesquisa acadêmica, em soluções para controle social, de fato, há uma possibilidade maior de ter uma qualidade também maior desse dado, né? Nós tivemos algumas discussões, a Manuela, que é vinculada aqui ao Estado de São Paulo, e ela afirmou, né, que à medida que os dados são solicitados, também há um maior incentivo para a transparência ativa. O próprio governo passa a oferecer esses dados, e não só, né, a base de dados, mas assim, de uma maneira que seja também mais amigável, né? Eu acho que tem uma palavra aí no nosso contexto, que é ter
apresentação dessas informações de uma maneira mais amigável, né? O próximo a participar é o João Saramelli. João, pode ficar à vontade para fazer a sua intervenção. Oi, está aparecendo aí? Agora estamos te ouvindo. Bacana. Acho, Patrícia, você comentou por fim agora uma questão muito importante de fato, porque a partir do momento em que as informações do SICOMF elas tiverem mais essa utilização, essa utilidade, com certeza o pessoal vai ver mais valor e vai se interessar mais em produzir dados de qualidade. Eu queria parabenizar o Renato. O SICOMF realmente é um projeto, um sistema que é poderosíssimo. A informação que a gente tem no SICOMF é algo que a gente, na esfera nacional, assim, abrangendo todos os entes da federação, a gente realmente nunca teve, né? E esse acesso pelo FIBRE que permite coisas maravilhosas, né? Minha questão para o Renato, assim, até para poder aquecer um pouco mais o debate sobre essa questão da qualidade da informação, sobre as validações, é no sentido de entender melhor, gostaria que o Renato colocasse melhor, de que forma está a estratégia para os próximos anos, até onde a Secretaria do Tesouro pretende chegar com o SICOMF, no sentido até de, dentro do gradualismo das validações, passar a exigir mais, restringir mais, por exemplo, a MSC, para que a informação já seja recebida com mais qualidade, que ela tenha mais utilidade até para fins do balanço do setor público nacional, da transparência. Eu gostaria que ele comentasse um pouco mais dessa estratégia de evolução para os próximos anos. O que a equipe do Tesouro espera com o SICOMF para daqui 5 anos, daqui 10 anos, e comentasse um pouco sobre isso. Bacana, obrigado, João. Bom, o que nós temos planejado, o que nós temos pensado para os próximos anos, né? Primeiro ponto, matriz de saldos contábeis com uma informação muito mais de muito mais qualidade, né? E não só de qualidade, mas assim que a gente possa evoluir na geração dos demonstrativos de forma automática. Hoje nós temos alguns problemas, para quem não, fazer um parêntese, né? Para quem não conhece de fato como que ocorre, nós recebemos a matriz, né, do mensal dos entes subnacionais e da própria União, e por meio da aplicação de um mapeamento, né, que é divulgado de forma ampla, esse mapeamento contém algumas regras e ele gera automaticamente, né, no próprio SICOMF um rascunho daquele demonstrativo. Então, hoje em dia nós temos alguns problemas a enfrentar. Primeiro, relacionado à própria divergência conceitual. Isso eu acho que talvez seja um dos principais pontos que é o que a gente está tentando focar, né? Como eu falei, a gente tem um acordo de cooperação técnica com os tribunais de contas, são os 33 tribunais de contas que estão participando desse acordo, são 8 subgrupos dentro desse acordo, sendo que 2 deles, né, são, digamos que saíram à frente justamente por conta dessa necessidade de melhoria da informação. Primeiro, da harmonização conceitual, principalmente fiscal, né? Então, questões relacionadas à despesa com pessoal, saúde, educação, enfim, questões fiscais que hoje não são, digamos que um conceito padronizado na federação, e também o outro de compartilhamento de informação. Então, o porquê que eu estou citando esses 2 grupos? O primeiro, que a gente precisa padronizar para que a gente possa passar a gerar essas informações de forma mais consistente, né, no SICOMF de forma automática. O segundo, o compartilhamento dessas informações, aí tem total a ver com a matriz, porque a ideia é que essas informações elas sejam compartilhadas, elas sejam consumidas tanto pela Secretaria de Tesouro Nacional quanto pelos tribunais, sendo que a mesma informação a ser enviada para um tribunal seja a mesma do SICOMF, né? Então, nós temos um acordo de cooperação técnica piloto com o Tribunal de Contas do Espírito Santo, e nesse acordo
ocorre justamente o seguinte fluxo. O Tribunal de Contas do Espírito Santo recebe as informações já de forma detalhada dos seus jurisdicionados. O próprio Tribunal de Contas gera a matriz de saldos contábeis e envia de forma automática para o SICONF. Né? Em troca, nós retornamos os rascunhos que foram gerados automaticamente para o próprio tribunal, e estamos trabalhando em algumas evoluções relacionadas, por exemplo, a indicadores de mensuração de acompanhamento de despesa com pessoal, receita corrente líquida, os limites da LRF, né? Então, o que a gente... esse acordo está sendo levado, né, para um acordo global, digamos assim, essa experiência. Nós já iniciamos as tratativas com alguns tribunais de forma mais ativa, e o que a gente espera daqui a 5 anos é que essa informação, a matriz, ela seja a principal informação, né, a ser compartilhada, a ser divulgada, a ser consumida, principalmente pelo Tesouro Nacional. Nós não temos como prever se a matriz ela vai substituir, por exemplo, a DCA. O REL e o RGF não, porque o REL e o RGF estão dispostos na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, mas existe um desejo muito grande de que no futuro, não sei precisar quando e se isso de fato vai ocorrer, mas que a matriz de saldos contábeis ela fosse essa grande massa de dados e da qual a gente conseguiria fazer a consolidação sem ter que, por exemplo, gerar um relatório intermediário, né, que hoje é preciso, que é a DCA. Então, a estratégia é essa, a estratégia que a gente, ao longo dos anos, a gente vai adotando algumas outras validações, verificações de consistência da matriz, observando, colocando, inclusive, alguns daqueles indicadores qualitativos, não só da DCA, do REL e do RGF, mas também da matriz no próprio ranking. Então, a ideia é que isso possa fazer com que os entes tenham não um maior cuidado, né, mas tenham uma maior atenção em relação a esse assunto, e observando, obviamente, sempre o gradualismo. Acho que não adianta a gente tentar forçar algo que está fora da realidade, né? Então, a gente tem que ir aos pouquinhos, a gente tem que ir trabalhando em conjunto com os tribunais, porque acho que isso é um ponto essencial para que a gente tenha sucesso, e tentar reduzir também a quantidade de prestação de contas dos próprios municípios, né, que hoje é imensa. A mesma informação é enviada para 3, 4 lugares de forma distinta, o que atrapalha muito a própria gestão, né, dessa informação no âmbito dos municípios, principalmente. Não sei se eu te respondi, João. Renato, na verdade, o que você está dizendo, né, eu acho que além das várias prestações de conta, que tem um trabalho para quem tem que preparar esses vários relatórios, esses vários envios de informação, na verdade, tem um trabalho também da própria gestão, como você já sinalizou, né, qual é o número que eu olho de fato, né, é o que foi para o Ministério da Saúde, é o que foi para o Tribunal de Contas, ou o que foi para a Secretaria do Tesouro Nacional, né? Eu acho que isso também causa muito ruído na questão da transparência e do controle social, porque você entender por que esses números são diferentes, né? Isso causa muito ruído. Falar qual o número que eu olho. E assim, eu acho que um ponto que a gente precisa destacar é que as bases, até então, elas não estavam sendo pensadas também para o controle social. Na verdade, muitas bases elas são geradas para a gestão, para o controle, ou controle interno, controle externo, e disponibilizada para a sociedade. E às vezes a sociedade tem dificuldade de entender o conteúdo, e ela também tem dificuldade de discriminar, né? Eu uso a base A, eu uso a base B. Então, esse processo, esse diálogo entre a STN e os tribunais, isso vai favorecer não só quem produz, quem usa, mas também a sociedade, né? Indo ao encontro do que a gente tem trabalhado aqui. Tem um comentário.
Tem um comentário aqui do Kleber, que eu acho que é só um comentário, que ele diz assim: no envio da MSC para o SICONF, mensalmente, o ambiente do SICONF precisa trazer pelo menos um relatório prévio, apresentado pelo menos o valor do débito e crédito de cada grupo de conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né, que são os grupos do PCASP, para que o usuário possa ter uma confiabilidade entre o sistema do município com o arquivo a receber pelo SICONF. Então, para cada uma das classes aí do PCASP. Você quer fazer algum comentário a partir do comentário dele? Sim. Primeiro, só voltando o comentário que você fez, né? Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, né? Da construção das bases. Eu acho que, na verdade, as bases elas foram construídas para atender legislação, controle externo, né? Quando muito interno, ou seja, conformidade, né? Então, acho que por isso que cada lei traz alguma coisa e você vai fazendo alguns puxadinhos, alguns sistemas por conta da própria mudança da legislação, e aí chega o ponto que você não sabe em que confiar, né? Então, de fato, esse é um problema. E só deixa eu te dizer, né? E às vezes o pesquisador fica bravo, né? Porque, mas essa base não me dá, não vai dar aquela resposta, porque aquela base foi criada com outra finalidade, não foi criada para a gente fazer pesquisa. E o que eu reforço muito, tanto no âmbito da disciplina, como também nas orientações, né, de TCC, mestrado, doutorado, é que a gente precisa saber onde essa base está inserida dentro de uma determinada política, né? Seja política fiscal, política de saúde, a gente precisa entender, porque essa base não nasceu assim, né? Ela nasceu com uma finalidade. Se a gente entender essa finalidade dentro de um escopo maior que a da própria política, aí assim a gente vai fazer uma utilização adequada da base, né? Agora, a ideia de ter dados abertos também nos dá mais graus de liberdade. Se a gente pega um número já fechado, né, já fica complicado, né? E aí, né? Como que eu faço? E o pessoal, só para destacar, né? Mas os números da LRF não são comparáveis? Não, né? Tem alguns números que não. Principalmente despesa com pessoal, se você for comparar o número que a gente trabalha, o número que a gente recebe, né, com os de alguns tribunais, você vai ver que tem uma discrepância muito grande. E aí, assim, a título até de curiosidade, para que quem quiser, obviamente, né, consultar, o Tesouro Nacional faz um trabalho relacionado, vinculado ao Programa de Ajuste Fiscal, né, o PAF. Então, o PAF, o que é, né, esse Programa de Ajuste Fiscal? Então, teve toda aquela renegociação das dívidas dos estados, né, foram editadas algumas leis, e nesse sentido, por conta dessa renegociação, o Tesouro passou a fazer esse acompanhamento junto a esses estados e reafirmar, né, alguns acordos ali para que essa dívida pudesse ser paga, enfim. E o que acontece? Por conta desse processo, né, de avaliação, principalmente dos estados, o Tesouro tem feito um trabalho, e aí é uma outra área, né, do Tesouro, não é a contabilidade, mas tem feito um trabalho bem próximo do que seria uma auditoria, digamos assim. Não chega a ser uma auditoria porque você não consegue ter acesso ao sistema, mas eles fazem um comparativo do dado que o ente publicou no próprio SICONF, que aí muitas vezes ele publica esse dado colocando o dado do próprio tribunal, né, que para ele é o dado oficial, que é quem audita ele, e o Estado, né, o Tesouro, pede para que esse ente envie os dados detalhados, os balanços que ele publicou e tudo mais, e aí faz a construção desses números, né, principalmente a checagem dessa despesa com o pessoal, por exemplo. Então, tem sido emitido uma publicação, o Boletim de Finanças, né, dos entes. Isso tem no próprio Tesouro Transparente também, essa publicação, e ali você consegue ver a comparação entre o que foi publicado e o que foi de fato apurado, né? E aí, assim, a diferença é
gritante, sabe? Alguns entes que estariam, digamos, cumprindo o limite após esses ajustes que foram feitos pelo Tesouro passaram a descumprir. Então, estariam sujeitos às verificações, às penalidades da LRF, né? Então, isso é só um exemplo de que, fato, as informações elas não conversam, né? Em vários pontos, as informações não conversam. Eu te interrompi, Sim, Renato, e aí o comentário do Kleber. Isso. E depois nós temos mais 2 perguntas, e dado o horário, nós vamos encerrar a partir dessas 2 perguntas, tá? Tá. Então, o comentário do colega, né, do Kleber. Então, isso já é um pedido antigo, inclusive, não só da gente divulgar uma prévia do rascunho ou algo nesse sentido, mas que a gente também divulgasse, que a gente disponibilizasse um sistema de testes, né? Para que os entes pudessem fazer os testes antes de enviar e tudo mais. Isso é algo muito, embora a gente entenda que seria importante, né, ter esse ambiente de teste, mas é algo que foge um pouco da nossa alçada, né? Algo assim que a gente não consegue, pelo menos não conseguiu até hoje implantar. Então, a alternativa foi, a gente construiu algumas funcionalidades dentro do SICONF, que permitem ao ente a fazer essa verificação, né, do que foi gerado, do rascunho que foi gerado, e, vamos supor, pegando ali uma rubrica específica, você clica nela e aí você vai abrir todos os dados da matriz que foram levados em consideração para a geração daquele campo específico, né? Você tem como comparar quais as informações que foram geradas, que foram alteradas a partir do rascunho, né? E quando o ente envia a matriz, o sistema gera um balancete, que isso foi um pedido dos entes, e nesse balancete você tem essas informações, né? Então você tem ali a informação do saldo, se está certinho o saldo, levando em consideração a conta contábil e a informação complementar. Então isso já está disponível para quando a pessoa envia, né? E a gente está tentando, inclusive, fazer um aprimoramento nesse balancete, né? Mas o balancete já existe, então a partir do momento que você envia essa informação, essa matriz ao SICONF, o SICONF já disponibiliza, né? É possível que o ente baixe esse balancete com a relação das contas e saldos e por aí vai. Ok, muito obrigada, Renato. Renato. Oi, pode falar, Kleber. Patrícia, eu posso falar? Sim, claro. Renato, eu tenho bastante preocupação nessa questão aí do cross-check do SICONF. Assim, o que eu vejo, que eu avalio, não só... Eu trabalho praticamente com 5 estados diferentes e com vários profissionais de contabilidade. A dificuldade justamente de se fazer um batimento, certo? Tempestivo dessa informação. Então, assim, se o SICONF tivesse pelo menos um sumário com o débito e crédito dos grandes grupos, 1, 2, 3, 4, isso já serviria justamente para você confrontar o balancete de verificação que você tem no seu sistema e com os dados que o profissional da contabilidade ele envia, certo? Então, assim, uma das preocupações que eu tenho é justamente que ele comece a ter justamente uma confiabilidade dessa informação que ele envia para a matriz. Porque, assim, gerar o rascunho no terceiro mês de informação, então você já perde uma qualidade dessa informação. Outra coisa, aproveitando o gancho aí, essas questões também de validações, eu acho também muito importante a gente começar a ter essa cultura, não da forma impeditiva, porque assim, existem vários tribunais de conta que até engessa a questão do envio. Mas para o SICONF, né, para essa realidade do SICONF, para o profissional da contabilidade, ele poderia ter uma informação de aviso, certo, dessa qualidade da informação contábil, certo, justamente para se preparar para essas questões de ranking, as questões que podem provocar distorções lá na frente. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa de um FINBRA aqui na Paraíba, 12 municípios, eles não enviaram na DCA a função legislativa, ou seja, esqueceram da Câmara, certo?
6 municípios colocaram lá na DCA atos potenciais. Então, muitos municípios não trabalham com essa questão de atos potenciais. Questões também de contabilização do Fundeb, contabilização simples como remuneração de depósito bancário. Então, se a STN começa a criar algumas estruturas padronizadas de validações para auxiliar o profissional da contabilidade, consequentemente, ele vai melhorar o ranking da qualidade, certo? Então, assim, tem profissionais que, se você colocar lá, por exemplo, no ranking, lá na validação, que ele não tá fazendo depreciação, o estoque está negativo em 6 milhões. Então, assim, estoque não existe negativo em 6 milhões. O caixa equivalente caixa está negativo. Por exemplo, o Tribunal de Contas aqui ele não aceita negativo. Então, está tendo alguma distorção dentro dessa informação. Então, assim, se a gente melhorar isso, essa caixa preta para o profissional da contabilidade, que assim, eu considero o seguinte, a caixa preta antigamente, antes do SICONF, era do município. E nem a sociedade e nem o próprio profissional, a própria sociedade não conhecia isso. Mas agora não, a caixa preta, em tese, está um pouco agora no SICONF. Por quê? Porque ele não conhece essas informações por trás. Então, são poucos os profissionais que conhecem como é que o SICONF funciona. Então, ele manda a informação, passou, então pronto, já me livrei da obrigação. Mas não é isso que a gente quer, que o SICONF trabalhe dessa forma. Então, assim, minha preocupação também com a transparência do ranking, eu acho que nesse primeiro momento, acho que deveria esse ranking divulgar para o Tribunal de Contas, divulgar para os regionais e divulgar para o próprio profissional da contabilidade. Sua qualidade da informação é essa, a gente precisa melhorar, para depois divulgar isso para a sociedade. Eu acho que é um risco muito grande que os profissionais da contabilidade estão correndo para uma coisa que às vezes eles desconhecem. Então, é isso que eu queria falar com você, Renato e Patrícia, sobre essa evolução em termos de cross-check, de validação da consistência do SICONF. Obrigado. Obrigada, Kleber. Renato, você quer fazer algum comentário? Posso? Eu acho que é melhor fazer. Pode. Rapidinho. Não, é só para assim, agradecer a contribuição do Kleber. Dizer que, como eu falei no início, né, é um processo de evolução, né? E tudo aquilo que a gente tem feito no ranking não é nada assim assim, fora do comum, né? É basicamente fazer algumas checagens que teoricamente os valores deveriam ser iguais dos relatórios, né? E isso não necessariamente a gente não está levando em consideração a matriz nesse primeiro momento, né? São relatórios que já são enviados desde 2000, né? Então, assim, a ideia, a gente vai levar em consideração não é da agora, não é a primeira pessoa que faz esse tipo de sugestão, né? E eu acho que é muito bem-vindo, até porque a gente tem esse contato com quem de fato executa, de quem de fato envia as informações, é extremamente importante, até para que a gente possa ter uma maior confiabilidade e saber direcionar os nossos esforços, como eu falei, né? É muito melhor a gente ter um feedback do que a gente não ter um feedback e lá na frente a gente vê que errou. Então, a gente está optando pelo gradualismo. Em relação ao ranking, a gente não está criando nada que seja assim novo, nada que seja relacionado, por exemplo, nesse primeiro momento ao PIPCP, igual você citou aí da questão da depreciação. E assim, são questões que o próprio ente ele já tinha que ter essa noção, né? Você tocou no ponto que é o que eu mencionei. O cara manda, né? A pessoa manda, beleza, passou, ótimo, então acabou. E aí aquela questão, a declaração, o relatório, o fim dele, o objetivo dele é justamente você cumprir com a legislação. Você não se importa com que de fato aquela informação vai ser utilizada, né? E hoje a informação do SICONF, ela tem sido muito utilizada, principalmente pela própria academia, né? Para fazer esses trabalhos, utilizando o Fimbra, para os próprios consultores que prestam consultoria aos municípios, né? Para ver se tem alguma coisa a melhorar ou não, enfim. E aí eu só discordo no ponto que o SICONF não seria caixa preta, né? Que o SICONF, na verdade, ele recebe os dados.
né? Não tem como ele tratar de alguma forma esses dados que são enviados pelos próprios entes, né? Mas eu agradeço a sua contribuição e assim, a gente vai levar em consideração essas sugestões para que a gente possa aprimorar cada vez mais o nosso processo. Muito obrigada, Renato. Eu vou fazer as duas próximas perguntas em conjunto. São de dois participantes da disciplina, o José Abi e o André. O José Abi, ele pergunta, poderia dar exemplos dos indicadores de qualidade para análise das informações? Como são avaliados o seu papel educativo? E o André, ele pergunta, como seria feito para fazer as informações de maneira mais visual e didática? Indicadores e gráficos seriam suficientes para auxiliar nesses requisitos? Ótimo. Bom, então, sendo até um pouco mais direto em relação ao primeiro questionamento, né? Foi de quem, perdão? Do José Abi. Tá. Então, respondendo ao nosso colega José. Um exemplo, por exemplo, de indicador, né, que a gente tem utilizado para fins do ranking, por exemplo, a contabilização do Fundeb, né? Então, a contabilização do Fundeb ele é um procedimento que está no manual, é um procedimento que assim, já tem inclusive uma própria oficina, né, nas oficinas que nós ofertamos por meio da Semana Contábil e Fiscal dos entes da Federação, né, dos estados e municípios, a Secofem, e é algo que já está bem detalhado, assim, bem consolidado. E a gente ainda assim identifica que muitos entes não fazem a contabilização correta, ou seja, não contabilizam isso, não contabilizam a receita e a despesa, simplesmente o líquido, né, quando deviam, de fato, fazer toda essa contabilização da forma como o MCASP prevê. Então, esse é um exemplo dessa informação e de que forma isso tem sido educativo. Alguns estados, por exemplo, pegando até esse próprio exemplo do Fundeb, alguns estados não conseguiram passar por essa verificação, né? Ou seja, contabilizavam de forma equivocada ou de outra forma que não seria essa definida pela MICASP. E que entraram em contato conosco, dizendo exatamente que não faziam esse tipo de procedimento, mas que já estavam ajustando os procedimentos para que agora, em 2019, né, isso foi no ano passado, para que em 2019 já pudessem corrigir aquilo que porventura tivessem feito de forma equivocada e daqui para frente corrigir. Então, isso é um feedback positivo de que o ranking tem demonstrado essa potencialidade educativa, né? Mais uma vez, a gente não é a intenção nossa punir nenhum profissional, nenhuma entidade, até porque nós sabemos as dificuldades. Mas a gente precisa, sim, levar isso a debate e fazer com que essas informações sejam de melhor qualidade, né? E a outra questão foi... Me lembra, por favor, Patrícia? Sim. Como tornar a informação mais amigável. Ótimo. Então, assim, o que a gente tem feito, né? Eu acho que a gente não pode se limitar simplesmente a gráficos e tabelas, por exemplo. Eu acho que quando a gente tenta, uma das perguntas que eu fiz ali no início, né, de reflexão, para ser transparente, exige um conhecimento, sim, e não só o conhecimento técnico, mas um conhecimento da forma como o usuário vai enxergar aquela informação, né? Ou seja, nós no Tesouro Nacional trabalhamos com informações que são consumidas por jornalistas que não têm conhecimento técnico nenhum aprofundado, não sabem como que funciona a contabilização de determinado procedimento, mas utilizam essas informações para chegar nos números e divulgar, né, fazer as propostas ali que eles têm que fazer, as pautas, né? Então, tem que seguir as pautas. Então, jornalistas, a própria academia, que aí é algo muito mais detalhado. Então, talvez, e aí entra até em relação àquela que a gente estava conversando mais cedo, Patrícia, da consulta que a gente fez uma pesquisa no ano passado,
alguns colegas da academia, e a gente nem acabou, e aí eu faço minha culpa, né? A gente nem soltou o resultado para que vocês tivessem uma noção, mas a gente perguntou de que forma vocês prefeririam que essa informação fosse divulgada, né? Fosse consumida. Seria por meio de painéis pré-moldados, consultas já pré-definidas, ou informação bruta, né? Então, nesse contexto, dessa pesquisa que a gente fez com alguns atores, a gente sabia que, de fato, utilizavam essas informações do SICONF, a gente teve a maciça assim, informação, o resultado, na verdade, de que os dados brutos seriam os mais adequados. Então, por isso que a gente partiu, né, até para a produção, para elaboração dos dados abertos, né, da API. Mas isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão daqueles outros processos, daqueles outros projetos que a gente tinha em mente. Então, por isso que a gente tem caminhado agora também em conjunto para fazer a publicação dessas cartilhas, das dicas, né, que são uma linguagem um pouco mais tranquila, uma leitura ali que você faz que não é aquela leitura pesada, técnica, com algumas imagens, painéis, que às vezes algumas pessoas têm maior facilidade de ver isso, ser algo mais visual, né, do que de fato você pegar ali uma tabela ou um número, um dado. Então a gente tem trabalhado em todas essas frentes, né? E eu acho que a gente não pode, e aí é uma diretriz nossa lá na nossa coordenação, é não se limitar apenas a um tipo de usuário. A gente tem que atender a todos os usuários, né? E para a gente atender a todos os usuários, a gente tem que diversificar o máximo possível a forma como a gente divulga. Muito obrigada, Renato. Eu gostaria de te agradecer, né, pela excelente explanação, pela propriedade, como você respondeu todas as perguntas, né, a generosidade de estar aqui conosco, discutindo esse assunto que é tão caro para nós, seja academia ou não academia, né? E agradecer também a todos que tiveram presentes e que puderam fazer com que a gente tivesse essa riqueza de discussão. Eu espero encontrá-los em outros eventos do Contigov. Quem ainda não informou o e-mail, informe, né, que a gente pode mandar também quando tiver outros eventos. E também a outra forma de saber é pela página do Facebook. Renato, você quer algumas palavras finais? Sim, só mais uma vez agradecer, Patrícia, pelo convite, agradecer a presença, né, a participação, as perguntas, a paciência, né, de todo mundo estar aqui até uma sexta-feira, até quase 9h40. Então, assim, é muito bacana para a gente, né, que trabalha do outro lado, de ver que a contabilidade ainda é um assunto assim que cada vez mais tem crescido, né, tem tido importância. O profissional contábil tem cada vez mais tido importância na gestão mesmo, né, principalmente na gestão pública, mas na gestão financeira, orçamentária, deixou de ser aquele contador que faz simplesmente empenho, liquidação e pagamento, né? Então isso é muito importante. A gente consegue ver em momentos como esse o quanto que as nossas discussões evoluíram, né, ao longo do tempo. E me colocar à disposição, né, para uma próxima oportunidade, para dúvidas que porventura alguém tenha, né, pode passar para a Patrícia depois me passa. Estamos disponíveis lá no Tesouro por meio dos nossos canais, né, do próprio Fale Conosco do SICONF, a própria robozinha da Jaque também vai estar lá para responder todo mundo. E é isso, é mais agradecer, desejar a todo mundo aí uma boa noite, né, um bom final de semana e me colocar à disposição. Obrigada. Você sabe que quando se coloca à disposição, com certeza volta, né? Então, muitíssimo obrigada, viu, Renato, e eu espero revê-los em outros eventos.